Estamos chegando. Fala, minha gente, chegamos. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Entre Família. Boa tarde, começando juntos o mês de maio, oficialmente aqui no nosso primeiro dia de trabalho depois do feriado do trabalho. Verdade, né? E esse eu digo que é o mês mais bonito, é o mês mais feliz. Das mamães, né? Das É o mamães mês dele mesmo. e o meu também, né, pastor? Eu sabia, queria sair dali, ó, pra te pegar. 19 de maio, dia 9 é o Samuel, final da semana, né, no sábado, depois dia 19 sou eu, e na família tem uma galera de maio. Uma tropa. Tá bom, lá, a gente viu? deixa, Mas é um né? mês bom, mês A bom. gente deixa você celebrar, mas Aí você emenda no mês de junho, que aí é o meu mês. Boa, e o seu é bem. quando, pastor? dezembro, logo ali. Rapaz, Pertinho. quando a gente tá de férias. Mais uns meses. Lá em casa todo mundo é dezembro, Sério? com exceção da filha. Todos nós, eu, Marina, Caléu, tudo dezembro. É uma Olha festa isso. só, é É isso Natal, aí. é Ano Novo, é aniversário, é tudo. E o seu aniversário quando é, hein? Desde agora, Deus abençoe a você. Parabéns, muitos anos de vida. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre uma questão que aparece em alguns casamentos, viu? Quando a mulher ganha mais que o marido. Como é que esse marido fica? Como é que ela se acha? Se isso impacta na relação? Será? Será? Olha, depende muito como a gente estruturou o relacionamento. Será que você tem aí um machismo estrutural na sua cabeça, achando que dinheiro é que põe valor no relacionamento? Quem ganha mais manda. Olha, tem ali uns absurdos que a gente vai conversar e é importante a gente perceber que equilibrar a visão que você tem sobre casamento vai ser muito importante para cada ciclo. Cada ciclo que o casal vive. Tem hora que tá empregado, pode ser um desemprego aparecer. E aí o cara se acha menos. É verdade. Como é que fica esse negócio Ó, aí? deixa eu falar que eu não me importo com isso não, viu? É? Se a Eliane quiser ganhar mais e mais e mais, desde que eu continue fazendo o que eu gosto, né? Tá aqui, trabalhando, falando com você do outro lado, levando a mensagem, né? Seja aqui ou de outra forma, a forma que Deus pedir, né? Se eu tô fazendo ali o que eu gosto, deixa ela ganhar Mas é mais. muito vai bonito ajudando vê-los no- falando sobre na perspectiva masculina, mas há também na perspectiva feminina, a depender de como a coisa se move, É de verdade. que ela sente falta de esse marido vir junto, sabe? Ser participativo. E ela começa meio que perder a admiração. Bom, vamos falar dessa perspectiva feminina agora, também. vem Mas nesse é daqui ponto, a hein? pouquinho. Tudo daqui a junto e Pode lá, misturado. vai falar aqui, viu? Vai ter Depois, umas depois. tretas boas aí hoje. Vai ter. Fala. Olha, nós teremos hoje uma participação online de uma professora muito querida, gosto muito dela, a professora Elna Kress, que é socióloga. Ela vai falar também desses aspectos para fora, para além do relacionamento em si, né, em comunidade, em sociedade. E tem mais gente por aqui com a gente. Tem mais gente, e essa gente que você vê agora, ela cantora, ele músico, esse ministério em família maravilhoso, Cíntia Alves e Nelson. É Alves também, né, Nelson? É Alves, né? O da Cíntia vem por conta do Nelson. Então tá aí, o casal músico, né? Canta, roda o Brasil. Eles vão trazer um pouco desse testemunho deles aqui pra gente também, contar um pouco da história, dessa vivência toda. E será que vai ter música também? Fica tem aqui, que ó. ter. Pelo Será menos que vai uma, ter? né? Será? A gente Tem. tem que ouvir pelo menos uma. A gente vai. Senão não valeu a vinda. Não. Tem que não cantar dá. pelo menos uma. Cíntia Não é só a história, é Cíntia música na também. área tem que ter música, Cíntia e Nelson. Amores, pausa bem rapidinho, já estamos de volta no seu consultório, no seu Entre Família, até Tava já. demorando até já. Simbora então, 2h34, Entre Família ao vivo por aqui, horário de Brasília, né? E olha só, assunto de hoje é um assunto que passa por muitos relacionamentos, traz uma certa delicadeza em alguns casos. Tem gente que leva de boa, o casal, né? Tá tudo certo. Falar sobre quando a esposa ganha um salário maior que o do marido. Isso pode trazer uma certa insegurança conjugal ali. Puxa, mas era eu, o marido, para estar ganhando mais para sustentar a casa, o homem que sustenta a casa. E fiquem alguns dilemas aí, mas tem gente que não, tá tudo certo. No caso do tal. Abinal, você viu, né? Ele falou que Opa. gostaria muito de trabalhar menos e a Eliane ganhar mais. Mas aí, ó, não, depois eu falo também. Não Depois entrega eu falo tudo, daquele né? ponto, é Gente, verdade, vamos né? lá, Vou vamos falar lá para a depois. pergunta do dia. Esses dois, vocês já viram que vai ser pano para manga hoje aqui, o assunto que a gente vai precisar delicadamente ir desvendando aí para você. Esposo Mas troféu. vamos lá, para você ter aí com a gente as interações de hoje, eu vou dar para você a pergunta do dia. Vamos lá? Na sua casa, quem ganha mais? Você ou o marido? Pegou aí a pergunta? Na sua casa, quem ganha mais? Você ou o marido? E aí vem, compartilhe com a gente, a sua participação vai ser muito especial
E o nosso WhatsApp para você mandar a sua interação, 12 98 315 0249, ou no QR Code que está aparecendo aí na sua tela, e a gente já vai vendo, esquentando o assunto de hoje, e daqui a pouco nós vamos ter as interações no telão. Manda pra gente aí a sua participação, tá bom? Gente, o que vem agora, Darleide? Olha, nós vamos agora só pontuar alguns dados que dizem respeito à nossa temática de hoje. Veja bem, as pesquisas mais recentes apontam um crescimento no número de mulheres que estão ganhando mais que os maridos. Mas os dados mostram que essa realidade ainda gera alguma insegurança conjugal. Muito possivelmente por aquele aspecto anteriormente falado pelo pastor Milanelli, que tem a ver com uma estrutura pronta de que o homem é o provedor e a mulher vai estar sempre a reboque, né? E também é sabido de que há mulheres que ganham menos que o marido, e isso é uma questão também a ser considerada. Mas, no Brasil, as mulheres já são responsáveis por quase metade dos lares, 49,1% das mulheres, um aumento significativo em relação a 10 anos atrás. Mesmo assim, as pesquisas apontam que relacionamentos em que a mulher ganha mais são vistos como menos satisfatórios e mais propensos ao divórcio. Você acredita? Olha isso. E o principal motivo é a cultura. A ideia de que o homem deve ser o provedor. E quando essa lógica se inverte, surgem conflitos, insegurança, perda de identidade. E um dado importante, até as próprias mulheres relatam desconforto ao ocupar esse papel, como eu pontuei também inicialmente, mostrando que a pressão não é só sobre os homens. As mulheres também, nós mulheres também, temos essa mesma expectativa de que o marido ganhe mais, seja o provedor, e aquilo que a gente ganhe seja só para somar, mas não para manter de fato. Vamos conversando mais sobre isso aqui no seu Entre Família. E realmente, né, quando a gente vê um descontrole, porque as duas partes têm que trabalhar juntos, independente de quem ganha mais ou menos funções, trabalhando juntos, E aí vem aquele descontrole, a admiração, como você falou, da mulher pelo homem vai caindo, porque, poxa, né, é como se ela trabalhasse mais lá fora, trabalha mais dentro de casa também, enquanto, né, talvez o bonitão ficar mais descansado, não, ela tá. Agora, quando a mulher vê esse homem correndo atrás, batalhando, os dois lutando juntos, ela pode até ganhar mais, mas você tem ali um homem verdade, que tem uma presença, né, pastor? Isso Eu ia mencionar exatamente isso ali quando o Abinal começou, por isso que eu tentei dar um toquezinho ali. O que era? O que é sustento? A gente diz que sustento é só dinheiro. Sustento não é só isso. Às vezes o cara põe dinheiro dentro de casa, mas emocionalmente é completamente distante. Verdade. Não dá segurança no relacionamento, não dá segurança na educação de filhos, não tem presença naquilo que é o provedor da religião. Então, às vezes você leva a coisa para o lado financeiro. E o lado financeiro não é a única coisa que sustenta um relacionamento. É uma parte importante. 90% dos divórcios você tem casais que tiveram problemas com o dinheiro e não conversavam sobre isso. Então, lógico que as coisas passam pelo sustento, mas sustento financeiro, digo. Mas não é só esse aspecto. Tem gente que tem o dinheiro, mas falha com todas as outras coisas e a esposa sente falta também. E isso a gente precisava conversar aqui. E tem alguém que está prontinha para vir aqui e a gente vai conversar com ela já. Eu só dizendo que assim, eu acho que você chega num ponto que é a questão principal. Isso. De a gente, até por chamar o marido de provedor, né, essa expectativa de o marido ser provedor, em instância maior, o provedor é Deus. Então as questões precisam ser administradas e eu acho que o que você traz é assim fundamental para ter essa ciência da presença desse homem que talvez seja num momento de desemprego, ou está doente, está em falta com essa mão de obra, vamos dizer assim, de sustento, mas é alguém que a mulher olha e diz assim, esse homem sacerdote tá comigo. Lar, né? Para mim, e aí que tá, o assunto podia desdobrar tanto, não é o tema do programa de hoje, mas nós temos um sério problema estrutural quando o machismo dominou e a guerra que o feminismo está trazendo hoje. E nessas duas polarizações culturais, a gente está perdendo o ideal de Deus para a família, que biblicamente não é nem machismo nem feminismo. É uma parceria, não é uma competição. E aí você tem algo bem delicado. A mulher hoje desestruturando o homem, não dando a ele o devido respeito e admiração, quebra mais do que ganhar mais.
E algumas mulheres em casa estão ameaçando seus cônjuges sem perceber que no assunto de defenderem os seus direitos estão atropelando algo que para o homem... Como que um homem se sente amado? Sentindo-se admirado. E quando a esposa passa de admirar, não admira mais o esposo. E é só pelo que ele ganha, olha só, difícil imaginar que é só admirar o homem porque ele tem mais dinheiro. Esse assunto admirar, eu sempre digo, para você também ser admirado, precisa ser admirável. E aí que tá. É verdade. Então, Não é? Senão porque não vai, né? não é bater na mesa, Exato. de repente alguém chega, eu já vi, Darley, gente chegar com a Bíblia. Ó aqui, ó, Sara chamava Abraão de meu senhor. Aham. Mas não tem nada a ver o contexto de lá com agora. Porque é uma exigência. Quando você chegar assim para sua esposa, mostra que você não tem autoridade nenhuma. Exato. Quando você está exigindo isso. Alguém que é admirável é como Cristo trata a igreja. Olha que coisa linda. Lá em Efésios, Jesus... Olha só, meninas. Tem algum problema de ser submissa a um homem que dê a vida por você? Porque essa é a medida. Uhum. Cristo, a gente dá a submissão a Ele, entrega a vida a Ele, porque Ele entregou o que por nós? A vida. Tudo. Darley, você não vai amar um cara que dá a vida para fazer você feliz? Você percebe? Então, a admiração de uma mulher é por um cara que está dando esse tipo de valor a ela, de amor por ela. Cristo é o referencial. Será que quando a sua mulher olha para você, ela está vendo como Cristo ama a igreja, você a ama da mesma forma? Aí não teria problema. Então, nessa equalizada aí, eu acho que a doutora Elna vai ajudar a gente, como socióloga, para juntar junto com a religião. Doutora Elna, você já está com a gente por aí, né? Já estou. Estão me ouvindo bem? Muito Estamos, bem. te ouvimos bem. E você nos ouve também tranquilo? Que bom. Muito bem, muito Você bem. já estava acompanhando Gente, estou com muita aqui, né? saudade, que bom estar aqui, viu? Muito bom estar com vocês, entre família, muitas saudades. Querida. Até trazendo, doutor, até trazendo para a gente aqui, como a senhora é socióloga, né, tem muito conhecimento nessa área, professora de ensino superior na área de ciências sociais, graduação em ciências sociais também, mestrado e doutorado dentro dessa área de pesquisas e tudo mais. A gente falando sobre essa questão da sociedade. Ela tem mudado um pouco, o pastor bem trouxe esse contexto aqui para a gente, dando essa abertura sobre essas mudanças na sociedade. E a gente vê que existe ainda essa expectativa de que o homem ele seja o principal provedor da família. Como que é visto isso, doutora? Abinal, boa tarde. Boa tarde. Realmente, nós temos hoje, estamos vivendo uma tensão, né, do novo com o tradicional. Então, a Darleide, ela mostrou um dado bem interessante do IBGE de 22, né, de 49% das mulheres são as provedoras, mas a gente pode colocar isso em faixa etária. Então, veja que para os casais mais jovens, 35% das mulheres, elas são provedoras, elas ganham mais do que os homens. Nos casais já adultos, entre 35 e 55 anos, 25%. Mas na idade mais de 55 já cai para 15%. Ou seja, é aí onde os papéis tradicionais de homem provedor ainda estão muito presentes, nessa faixa etária entre 35 a mais de 55. Mas na faixa etária dos jovens, a mulher como o salário maior ou provedor, eu não diria provedora, eu diria que ela tem uma carreira onde ela tem mais sucesso financeiro do que o homem, e foi dito que a questão não é só o financeiro, ela está mais presente e talvez gerando menos conflito. Talvez, a gente precisa discutir isso aí. Mas todo momento da história onde você está numa fase de transição de um comportamento cultural para outro, gera uma pequena tensão. Nesse caso, algumas realmente tensões. Então, Elna, na sua avaliação, e não somente como avaliar por empirismo, mas os dados e as suas pesquisas, o que você considera neste momento? Há uma tensão, mas menor do que já houve em outros momentos, se nós pensarmos do ponto de vista histórico. Quais são os conflitos que advêm ou são entendidos ainda nos dias de hoje, se eles ainda estão presentes?
É, mesmo nos casais mais jovens, existe a pressão cultural. Se eu conheço vários casais onde, por questões momentâneas, a mulher passou a ganhar mais, o rapaz estava procurando uma melhor colocação e ela ganhava mais em casa, as coisas estavam estáveis, mas fora a pressão foi bastante para o casal. Cobrando ainda aquele papel tradicional do homem provedor. Apesar dos jovens estarem se sentindo tranquilos com a situação, a pressão ainda existia. Isso pode fragilizar a relação mesmo nos casais mais jovens, né? Porque é isso, são as tensões. E os valores tradicionais, eles estão presentes, né? E nós sabemos que a cultura, ela impulsiona, mas ela também o quê? Ela produz uma resistência, porque é uma transição. Então, isso realmente tem acontecido. A questão dos papéis, né? A cobrança que esse casal desempenhe os seus papéis de gênero como era esperado, e não há dúvida, Darleide, que nós vivemos hoje maior tensão do que no passado, porque os números estão ficando cada vez mais representativos, né? Não tem um indicador de que isso volte atrás, né? Que o homem volte a ser o provedor único, né? E a mulher sempre ganhando menos. O que os dados mostram é que isso está crescendo, né? Que nós vamos ter sempre um número representativo, eu não diria maior, mas representativo de casais, principalmente os mais jovens, ganhando mais do que o companheiro. Mas isso gera tensões. Se você quiser que eu já enumere algumas tensões, eu já posso começar falando. Por favor. Pode falar. Então, por exemplo, o pastor tratou bem a questão do respeito, né? Que Paulo pede que as mulheres respeitem o homem. E é interessante que o homem ame as suas mulheres e as mulheres respeitem o homem. Isso pode acontecer se as coisas não forem bem resolvidas, né? Isso no contrato do início do relacionamento. A mulher pode perder o respeito pelo companheiro, por ele não ser o provedor, porque está intrínseco a essas relações e papéis no gênero que o provedor é que tem o poder. Então, a mulher agora, como provedora, ela passa a ter o poder, né? E isso gerando no homem uma perda de identidade, conflitos no seu próprio papel, insegurança, onde ele poderá buscar equilíbrio em outras fontes, né? Outra questão é, quando tivermos um nenê, quem é que vai abrir mão da carreira? Agora, a mulher, como ela ganha mais, ela sente que ela pode ter algum prejuízo se ela tiver que frear a carreira para ficar com a criança, né? Ou diminuir um pouco o ritmo no trabalho até que a criança fique maior. O homem vai ter essa participação, né? De dar uma freada para... Eu tenho bem em casa, né? Uma situação, meu sobrinho e minha sobrinha, ela realmente, eles moram em Madrid e ela ganha muito mais do que ele. E ele deu uma freada na carreira dele para ajudar nos dois filhos pequenos. E isso foi mais ou menos ali acomodado, ainda estão se acomodando com essas questões, principalmente a questão de admirar ou não, isso pega, mas tiveram coragem de fazer isso, né? Dizer que não gera surpresa nos arredores, gera surpresa, porque os mais velhos, eles cobram, e tem elementos que eles passam a temer que apareça na vida do casal mais jovem. Outra questão também importante e que eu havia deixado assim um pouco de lado, deixa eu trazer isso agora que eu até assinalei aqui. Mas bem colocado, doutora Elna, esse ponto dessa dinâmica que vai mudando ali, como ela bem trouxe, né? Quando nasce uma criança, como que vai ficar essa dinâmica, a administração, algumas mudanças ali. Interessante, né? A gente precisa analisar vários pontos, vários ângulos e algumas mudanças, claro, o casal vai fazendo, vai se adaptando. E olha só, interessante. Depois a gente volta já com a doutora Elna, para ela continuar falando aqui com a gente. Enquanto aproveito e trago para você, você de casa já deve ter visto em vários momentos no estudo da Palavra de Deus, no estudo da Bíblia, entendendo que a família ela é sim o ideal
de Deus, né? Muito bem planejado, muito bem pensado. E a revista Lar Docilar, no primeiro capítulo, ela vem tratando justamente desse ponto, falando dessa instituição divina, a família, como Deus instituiu a família. E aí vai passando por vários pontos ali para a gente analisar e entender que a família ela é composta, o marido e mulher, né? Começa ali, o casal. 2 seres, a imagem e semelhança de Deus para criar esse lar, criar esse ambiente onde vão vir outros seres humanos ali, a imagem e semelhança de Deus também. E uma parte que eu destaco, que a revista vem trazendo, nem o sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Já parou para pensar nisso? Ficar essa disputa, muitas vezes, quem ganha mais, quem ganha mais tem direito a ter a última palavra e tal, isso e aquilo dentro do relacionamento. Não, os dois devem trabalhar em conjuntos, porque o lar deve ser um pedacinho do céu aqui nessa terra. A gente precisa sentir aquela paz quando a gente chega em casa, o nosso aconchego, o nosso canto ali de refúgio, de recarregar as nossas energias com aqueles que a gente ama também. E que tal fazer do seu lar um pedacinho do céu também? Entre em contato com a gente, peça a revista Lar Docilar e através desse material você vai encontrar aqui, são 8 lições, onde vem tratando de vários temas que acredito que você já deve ter vivido ou está vivendo e precisa daquele reforçozinho, né? Primeiro capítulo, como mencionei, falando sobre a ótica de Deus, a família sob a ótica de Deus, problemas familiares, alguns conflitos que a gente vem trazendo aí de dentro lá do lar onde nós viemos, lar de origem. Somos sim diferentes, mas como lidar com isso? 70 vezes 7, falando sobre o perdão, praticar o perdão dentro do lar. Isso é extremamente necessário e vários outros assuntos também, tá bom? Então, entre em contato com a gente agora mesmo para receber gratuitamente a revista Lar Docilar. O telefone está aparecendo aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Marcou aí? 12 9, ou melhor, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Tem o WhatsApp também, depois eu te passo o WhatsApp para você já mandar mensagem aí também. Mas primeiro, aproveite esse telefone, liga, entre em contato e peça já a sua revista, tá bom? Doutora Elna, nós gostaríamos da sua última Sim. participação aqui, deixar um recadinho para a gente. Como você entende que o homem e a mulher podem equalizar essas diferenças para atenuar esse problema em relação ao casal? Eu sei das culturas que a gente vai se reciclando e hoje nós estamos num outro momento de mundo e a estrutura disso, a sociedade está melhorando os salários, a mulher está adquirindo outros direitos perante as empresas, as colocações, se trabalha em vários países para equalizar esse ganho, mas como para a relação, qual é o segredo para que o homem e a mulher consigam equilibrar isso? O segredo é bom. Eu tinha feito aqui uma paradinha, porque eu tinha dado uns destaques aqui, eu não queria sair do roteiro e chamar atenção para isso. Veja, dentro do casamento, por muito tempo e ainda a geração de adultos, para muitas mulheres o casamento é uma solução econômica também. Para essa geração mais nova, veja, o casamento ele tem outra implicação, ela não é mais uma solução econômica, ela faz parte do quê? É uma afinidade que me juntou a você e eu quero manter isso. Então, pode existir aí uma facilidade para desfazer essa relação se alguma coisa não estiver ali adequada, porque a mulher ela conquista com isso uma autonomia maior, né? Ela não está presa por uma questão financeira. Né? Mas, por outro lado, é um casamento mais alicerçado no quê? Na compatibilidade, na parceria, na amizade, e que pode durar mais. Porque a pesquisa mostra que os casamentos que estão se desfazendo por existir gatilhos financeiros, não é a causa, são gatilhos, são de gerações mais velhas até aí uns entre 35 anos para cima. Os mais jovens, eles estão muitas vezes demorando mais para firmar um compromisso, um casamento, mas mantendo mais. Apesar de, como nós estamos falando, já tinha dito aqui, existe a pressão sim.
Mas sempre, pastor, eu digo que o casamento não entre com um papel em branco, né? Você nunca deve assinar um papel em branco, porque depois os elementos aí do contrato vão sendo colocados ao longo da vida. Basicamente, já estabeleça alguns itens para assinar e discuta cada um deles antes do casamento. E essa questão, né, do financeiro dentro das relações matrimoniais, qual é o peso que isso vai ter? Né? Se você, neste momento da história, tem essa maior responsabilidade, qual vai ser a sua participação em casa? O pastor falou bem, eu posso ter o meu papel financeiro mais marcante neste momento, mas é só esse o meu papel? Eu participo da educação dos filhos, eu dedico tempo para os relacionamentos com a família, né? Que muitas vezes só é cobrado isso. Algum tempo atrás eu estava dizendo, né, que nós temos vários livros cristãos sendo traduzidos dos Estados Unidos para o Brasil, do inglês para o português, mas sempre assim, a mulher que ora pelo marido, né, esquecendo que na vida e na família cristã, o homem, e o senhor falou isso, pastor, é o sacerdote. Muito bem. Então, ele não pode esquecer esse papel. Isso, independente da questão financeira, ele tem uma enorme responsabilidade de ser guia espiritual. E muitas vezes ele ganha mais, ele tem essa aceitação social, mas ele já deixou de lado o papel dele como sacerdote há muito tempo. Obrigado, então, mesmo doutora, que a mulher tenha um peso financeiro em casa, ela não é sacerdote. Verdade. Obrigado, doutora. Pontos muito bem colocados e somando demais para essa nossa conversa, que daqui a pouquinho a gente vai agregando mais algumas pessoas por aqui também. Doutora, Deus continue lhe usando, lhe abençoando. Um forte abraço, obrigado pela participação aí no Entre Família de hoje. Abraço. Foi muito bom. Obrigado pela oportunidade. Valeu, doutora. Linda. E daqui a pouquinho, Darleide, quem chega por aqui, Cíntia Alves, Nelson Alves, falando dessa construção não só da carreira, mas também dessa vida a dois aí, dessa família linda. Pense num casal parceiro. Não é? Sempre, sempre demais, hein? Daqui a pouquinho eles estão por aqui. E aí, será que vai ter música? Será que é música nova? Será que vem? Fica com a gente volta já já. Na sua casa, quem ganha mais, marido ou mulher? Conta pra gente a pergunta do dia. Mas agora eu vou receber Cíntia Alves. Nelson também vem daqui a pouquinho para o nosso bate-papo de hoje. E eu tenho a impressão que ela veio porque parece que ela ganha mais, não sei. Não tem a impressão? Nelson já até fez sinal ali, ó, muito mais. E aí, Cíntia? Bem-vinda. Nelson já até fez sinal assim, ó, muito mais. Ô, pra nós. Dá um pouco pra nós. Dá um pouco pra nós também, ó. Tem isso lá, assim, quem ganha mais? Como é que vocês administram finanças? Não, é um só, a gente vive o tempo todo, o que eu faço ele faz, a gente sempre tá junto. Não tem isso, não. Você sabe o que a minha avó falava, Darleide? Bolso dividido, casa dividida. Eu também acho. Olha só, é ditado de gente antiga, mas que faz muita diferença. Gostei da sua frase aí, é tudo nosso. Não existe seu dinheiro, meu dinheiro, não é isso? É nosso dinheiro. Eu até queria, eu tinha esse sonho, fala ele, que assim, de ficar em casa com as crianças, ele trabalhar, só ele ter dinheiro, eu queria, mas não aconteceu. Não, e tem outra que fala assim, ó, o seu dinheiro é nosso, o meu dinheiro é meu. Olha, lá em casa a Marina tá sem vergonha, cara. Fala assim, ó, o seu dinheiro é nosso e o meu é só meu. Eu falei assim, não, isso aí não pode não, hein? Não, lá em casa, de verdade, lá em casa, o nosso é nosso mesmo. É isso. Mesmo. Nossa. Mas a gente brinca, às vezes ele me empresta, amor. Engraçadinho. Como é que vocês construíram essa vida de tanta parceria, como eu disse? Vocês são um dos casais que eu conheço assim mais parceiros de vida. Isso foi se construindo? Houve algum momento em que vocês reiniciaram essa proposta de vida como casal? Ou Deus fez assim? Não, eu e Nelson, nós éramos amigos, né, antes do relacionamento, éramos melhores amigos. Eu acho que a gente não pensou em construir carreira, a gente pensou em construir uma vida juntos, era a nossa vontade. E logo no início do relacionamento, a gente começou a conhecer a Cristo. Então, foi tudo meio que acontecendo, entende? Então, sempre tudo foi muito eu e ele, é sempre muito nós dois. Então, a parte financeira, ela não divide. No caso da gente, nada divide, ficou tudo junto, assim.
Eu acho que a Cíntia e o Nelson poderiam ter vindo numa outra pauta. Ciúmes. Como ser curado do ciúmes. Olha isso. Olha isso. Essa daí, deixa eu te contar, nossa Milanelli. Tá me entregando Olha, dizia assim, ele começa a ir para a igreja primeiro. É verdade, eu conheço Ele vai para a igreja história, primeiro, bonitinho, conhecendo Jesus, estudando a palavra. E ela, o que você está fazendo? Onde é que Um você dia tá ela vai com salto dessa altura na igreja, ela deita num banco assim, ó, abre aí na geral, assim, ó. Ela fica deitadinha no banco assim, ó, para olhar lá no fundo o que ele estava fazendo ali lá na frente. Ó. Com quem era a baiana com quem ele estava de tererê. Não, ele só estava buscando Jesus. Ele estava firme com Jesus. Firme com Jesus. Firme Mas na rocha. olha o nome do homem. Nelson. É gente boa. É gente... Não, isso aí é gente boa. E por rapaz. falar em gente boa... Meu xará, e ela querendo dar o tombo no meu xará. Por falar em o homem gente boa, Nelsinho, o homem é do Nelsão, bem, vem pra rapaz. cá, meu querido. Aqui, ó, mais um Nelson somando a nossa conversa. Esse é o Nelson da Cíntia, que vem pra A nega cá. mais bonita lá da Bahia. Olha aí, Eita, olha aí, nós. pai, olha aí. Como é que você tá, Nelsinho? Prazer te receber, rapaz. Fica à vontade Coisa aí. estranha, o Legal. Nelson sem violão. É estranho, né? Não é? Mas daqui a pouco faz parte do assim, corpo Nelson, dele né? já, né? Não é? Não, e ó, antes de tudo, toda vez que ele começa a falar, é nessa paz. Ele é. Esse jeitão do Nersão aí, entendeu? Ninguém tira esse homem do Jeito sério, desse né, Cíntia? camarada. Só eu de vez em quando. Só ela pra te perturbar mesmo, rapaz. Eu vim trazer assim um Ela tá molho pra vida ciúme, né? dele, Tinha entendeu? ciúmes aí perturbado. É mesmo? Essa mulher com ciúme, só Jesus na causa, né, irmão? Tem sim. Era Pensa. braba, né, Nelson? Mas Deus curou. Amém. Mas, Nelson, a gente tá vendo a perspectiva dela, mas desde o início, vocês ali, ao estabelecerem um relacionamento, ela falou que perto de quando vocês estavam indo para a igreja também, conhecendo ali a Jesus, vocês estabeleceram, em algum momento vocês conversaram sobre essa questão financeira, isso incomodou em algum momento, tem essa coisa, você ganha mais, você isso. Como é que vocês fazem esse time dar certo? Eu brinquei ali, aquela ela ganha tudo. Tá? Mas é como a Cíntia falou, é nosso, né? Não tem essa divisão. Até mesmo quando nós começamos, né? Começamos juntos, né? Não foi uma coisa planejada, Deus foi seguindo. A gente faz muito uso da oração, antes e depois, né? Qualquer renda que vem entrar, no momento ali de dizimar, muita oração. Acho que o lance é esse. Mas é tudo nosso, é a mesma coisa. É interessante no relacionamento da gente que quando a gente se converteu, a nossa finança foi a zero. Tá. Porque a gente... As ligações de vocês eram com outro universo. E eu lembro nitidamente, assim, que a gente orava e Deus providenciava as coisas. Então, eu lembro a primeira vez que a gente recebeu uma cesta básica, né? E eu lembro no dia que eu recebi a diferença. Eu pulando de alegria, porque a casa estava sem nada. Eu, ai, meu Deus, Deus mandou. E Nelson arrasada no sofá. Né? Tipo Como assim, é que não sou mais eu que vou prover o negócio aqui, né? É o Senhor. Então, isso ficou muito marcado. A gente depois conversou sobre isso. Porque na cabeça dele, o homem, né? E agora não era mais o homem, era Deus que ia prover. Então, eu creio que por esse tempo, a gente passando com muita dificuldade, todo o dinheiro que entra, a gente não olha, é meu, é seu, glória a Deus, o Senhor está dando, entendeu? Talvez tenha alguém que não conheça a história, mas a Cíntia, ao se referir a esse momento de dificuldade financeira, ter sido bastante delicado, né? Vocês estavam enfrentando essa novidade, porque antes ela era cantora secular, nos trios na Bahia, muito conhecida, muito famosa. Nelson também músico nesse mesmo período. Quando eles conhecem a Jesus Cristo, eles mudam de vida, ou seja, agora eles vão recomeçar a vida, então nesse momento eles tiveram que enfrentar duras provas, mas em Cristo Jesus são mais que vitoriosos. Amém. Verdade, Mas eu amém, achei amém. interessante aí, Darleide, ela mencionando, quando você menciona a reação dele ao ver a cesta básica e imaginar, né? Não sou mais o provedor, Deus é. Olha só, Nelson, Deus sempre é o provedor, né? Amém. Sempre. É que a gente não enxerga isso. Mesmo quando o homem está ganhando o seu salário, quem que deu o emprego? Né? Quem que está dando a saúde? Quem está sustentando a gente? Eu acho que esse eixo, nós estamos percebendo que quando Deus é o centro, estou resumindo aquilo que eu aprendi dessas rápidas palavras de vocês.
quando Deus se tornou o centro, equalizou o coração de vocês para saber de onde vinha, e agora Ele ia manter, como sempre tinha sustentado, mas agora visível. E que vocês, tendo Deus no centro, vocês também equalizaram o jeito de como um ao outro iam ser os parceiros de conseguir os recursos, e Deus proveu isso da forma que está dando certo até hoje, né? E até Um essa... caminho de construir Verdade. esse caminhar juntos. E essa virada, né? Porque é uma virada de chave que vem na nossa cabeça nesse momento, né? Como vocês mencionaram, é Deus. A partir de agora a gente está sentindo que realmente é Deus que está conduzindo, e vocês sentem isso ao longo da vida de vocês já. Eu lembro que no período da pandemia também, né? Até em outro momento na rádio, a gente conversando sobre isso, que foi um momento difícil para muitos, ou praticamente todos os cantores, né? Que dependiam dessa... da ida, né, aos eventos e tudo mais, acabou fechando tudo, e agora, mas Deus sempre se mantendo fiel, milagres acontecendo, né, como vocês relataram em alguns momentos. E para a gente até fechar esse momento, antes de ouvir aquela música especial, aquele conselho, primeiro, duas coisas eu peço aqui, né, talvez até a gente tome um pouquinho mais de tempo. Uma admiração que você tem na Cíntia, uma admiração que você tem no Nelson, e para a gente deixar isso e até mesmo amarrando com o conselho que vocês deixam para quem está do outro lado também, quem sabe enfrentando um momento difícil financeiramente, e talvez até aquele cabo de guerra de quem ganha mais e tal, um conselho também. Deus em primeiro lugar. A partir daí, oração, os dois juntos. Eu lembro que nós passamos uma época acordando de madrugada e fazendo aquela oração até um pouco curta, mas todos os dias. E o resultado foi tremendo, né? Então, eu acho que oração, Deus em primeiro lugar, é oração. Foi o nosso caso que deu certo, porque nós saímos de um mundo totalmente diferente, ficamos, vamos dizer assim, desempregados por causa da profissão. Quando era impossível aos nossos olhos, era possível para Deus. Então, eu acho que Deus em primeiro lugar, a oração. E acho que não tem que ter esse lance de quem ganha mais, tem que estar junto, segurar na mão do outro e vamos. É um só, é a parceria, né? Acho que deu certo e tem dado certo nesse sentido aí. E a admiração nela. Nossa, sou apaixonado. E agora sim, ó, ele levantou a bola para você. O que você mais admira nela? Um elogiozinho aí para ficar bem a conta aí, ó. Um só, não precisa falar todos, só, não. Né? Um só que você... O compromisso que ela tem com o ministério, sabe? O carinho que ela tem pelas igrejas, essa obra, esse ministério que Deus deu para ela é muito séria, sabe, assim, com isso. Tudo ela é muito a sério. E eu tô ali junto, apoiando. Além de ser bonita, ser uma baiana cheirosa, Isso, ser uma parceria do dia a dia. Esses dois, ele olhava ali para ela, piscava e jogava... Mandando beijinho. Não, mas agora... Quando liga a câmera, ele vem com essa história, não, compromisso com o ministério. Ele quer saber ali do amor. Apaixonado por ela. Agora foi, né? O que eu mais... quer dizer, dentro do ministério que eu mais admiro. Lindo. Agora... O amor que ela sente por mim, que eu sinto por ela. Lindo demais. Umzinho, para ele não sair daqui menos assim, ó. O elogio pro baiano lindo ali. O que eu admiro muito em Nelson é a vontade dele de fazer o que é certo. Isso sempre me chamou a atenção. Até quando a gente briga, que eu falo alguma coisa que eu não gosto e tal, eu sinto que na hora ele retruca e tudo, mas depois eu vejo que pintou alguma coisa assim para fazer, ele tenta fazer diferente, para não fazer de novo aquilo, entendeu? Então, isso sempre ele sempre cuidou muito de mim, cuidou muito do ministério. E um dia desse eu estava deitada olhando, ele estava olhando para mim, eu disse, que é, amor, que você está me olhando? Ele falou, nossa, é muito bonita. Ai, eita, nós, é isso, ó. O relacionamento da gente não é um relacionamento perfeito, tá, gente? Nem existe. É verdade. Não existe. Tem as dificuldades, mas eu acho que eu resumo nosso relacionamento em parceria mesmo. E principalmente, como ele falou, na parte espiritual, que eu creio que primeiro Deus. Tanto isso foi concebido na minha vida e na vida dele. Amém. E aí depois, quando a gente uniu, quando a gente sabe endoida, Deus aí vem, volta e conserta. Mas agora ela levantou a bola para cantar justamente... A gente como pessoa não é perfeito, como casal, como família, não tem família perfeita, mas tem o amor perfeito, é isso? Canta pra gente. Canta pra gente o amor perfeito. Ó, enquanto eles vão cantando, a Cíntia e Nelson já vão ficar por aqui mesmo, a gente vai pra lá. Ó, vamos
Ó, acompanhar. a produção tá dando um oizinho para você, para ficar bem aqui no centro do telão. É. Aí o Nelson Aí, toca, É. aí as duas câmeras vão pegar certinho vocês. Olha aí, muito bom. Até para você ficar com esse cenário lindo da porta de casa, ó. Olha aí que lindo. Olha aí que beleza. O vento sopra e leva a solidão, e uma canção me aquece o coração. Meus olhos tristes enchem de chorar, ouço a sua voz com carinho a me falar. O horizonte enfim se revela luminoso assim na luz do teu olhar, mesmo sem voar. Sinto a sensação de flutuar com um toque de suas mãos em meu viver. Tudo era triste longe de você. Tudo que eu fiz parecia se perder. Por tantas vezes eu te procurei, mas não te encontrei. Não sabia procurar, mas você me ouviu quando olhei pro céu e me perdi na luz do teu olhar, mesmo sem voar. Sinto a sensação de flutuar com um toque de suas mãos em meu viver. Jesus, amor maior não há que o seu, não há. Jesus, amor perfeito assim não há. Fica no meu coração para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Tudo era triste longe de você. Tudo que eu fiz parecia se perder. Por tantas vezes eu te procurei, mas não te encontrei. Não sabia procurar, mas você me ouviu quando olhei pro céu e me perdi na luz do seu olhar, mesmo sem voar. Sinto a sensação de flutuar com um toque de suas mãos em meu viver. Jesus, amor maior não há que o céu, não há. Jesus, amor perfeito assim não há.
Jesus, esse amor perfeito, incrível demais. Cíntia Alves, Nelson Alves, obrigado por compartilhar um pouco da vivência de vocês, que como vocês mesmos comentaram, né? O dia a dia do casal não é perfeito, mas quando a gente está próximo do amor perfeito que é Deus, a gente vai buscando essa perfeição a cada dia mais, né? Amém. Deus continue Obrigado. abençoando. Obrigada, Obrigado. Muito bom amados. vocês com a Muito bom gente. tê-los Muito bom. ouvidos. Amores, vamos para o nosso rápido intervalo. Na volta, continuamos por aqui pensando nessa dinâmica da relação chamada casamento. Nós já voltamos. Até já. O Entre Família de hoje já teve música, já teve um bate-papo bom. Família é assim, né? Família canta, família louva, família tá unida nesse propósito aí de estar sempre pertinho de Deus. Mas Olha o assunto só, de hoje, o assunto de hoje a gente está falando de uma aliança. E aqui, tá dando para ver aí? Aqui. Ai, Agora a gente levanta assim, ó. Vira um pouco assim, mais, ó. a mão atrás dá pra ver a aliancinha ali, ó. Isso. Pra ver, ó. Taradadã, 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 taradadã. Olha aí. Você sabe que a aliança, ela é um símbolo. Mas o casamento está resumido nesses dois pedacinhos de metais que estão aqui, ou de metal que está aqui na frente. A aliança é muito mais do que algo que se coloca no dedo, é algo que a gente tem no coração. Verdade. E eu estava lembrando, eu vi as alianças aqui. Ô Marina, eu quero que você volte a usar logo a sua aliança, sabia? Gente, você acredita? A gente estava andando de bike, ela na minha frente, eu protegendo ela atrás, viu? Sempre como um bom rapaz, Isso. porque o trânsito estava vindo, aí eu que dava com a mão e tal, e ela na frente e tal. Só que um bicho entrou no capacete dela por baixo do lenço, ela se atrapalhou, Abinal. Caiu. Ela apertou o freio da frente e ela capotou na minha frente. Mas foi de um tombo. E que na hora que caiu, ainda caiu em cima de um formigueiro. Ixi. Aí eu tentando tirar a formiga, tentando levantar ela. Mas o braço depois começou a ficar inchado. E a mão precisou levar no hospital. Cortar a aliança com uma baita de um alicatão lá, porque teve que engessar o braço. E aí eu, com ela, me solidarizei e tirei a minha aliança também, né? Até que a hora que eu venho aqui pro Entre Família, Pastor Nelson, cadê a sua aliança para apresentar o programa? Aí eu resgatei da caixinha, tava do ladinho a minha aliança. Você sabe como é que é essa aliança? Um anel do meu pai. Oh. Uau. Meu pai era solteiro e ele ganhou da irmã dele, a irmã mais velha, deu um anelzão de ouro escrito Nelson em cima. Quando a gente foi se casar, ele veio... Meu filho, eu não tenho como pagar a aliança e tal, mas vou dar um presente. Tá aqui essa aliança, ou esse anel para você fazer as alianças. Então hoje, as nossas alianças têm um grande sentido. E o Caléu tá para noivar. Agora a gente combinou que eu vou dar uma aliança, a Marina vai dar dela, e a gente vai fazer um parzinho para o Caléu e a noiva, e a Kayla e o futuro noivo se aparecer, né? A gente quer que apareça, viu, Kayla? Mas é uma história de alianças lá da família, que traduz um pouquinho do pertencimento do que é a herança familiar. Que legal, bonito. Mas será que é só o metal? Tem que continuar escolhendo. E tem, lá no passado, você sabe por que escolheu colocar aqui? Conta. Verna, tem um nome, Amores. Vena Amores. Os romanos e também os egípcios tinham a ideia de que tinha uma veia que saía daqui e essa veia vinha para o coração. Então a vena dos amores, a veia do amor. Já pensou? Os chineses já vão para outra coisa. Os chineses acham o seguinte, é um simbolismo, uma crença chinesa que o dedo anelar representa, esse dedo representa o companheiro e a companheira. Porque o braço esquerdo está mais próximo do coração e esse dedo é um dedo que representa. Tem algumas culturas e algumas tradições aí. Olha que coisa legal. Muito bonito de ver, né? Interessante, né? A gente conhecer um pouco a história da aliança. Porque às vezes a gente usa a aliança, mas tá, a aliança de onde veio, como surgiu, né? Esse significado. Mas quando a gente olha até para a Bíblia também, a gente vê as alianças que Deus fazia com o povo dele, que não era, né? Um anel, Era um em muitos dos Era casos, aí era um compromisso. o compromisso que Esse se assume. compromisso que se assume. O próprio arco-íris é um dos grandes sinais que a gente sempre ouve falar, né? A aliança de Deus com o povo, o arco-íris, dentre vários outros sinais
sinais que a gente via ali, que Deus tinha dessa aliança dele com o povo, Exatamente. e o povo quebrava a As aliança duas muitas alianças que vezes. representam a nossa relação com Deus. É, O sábado o sábado, verdade. e também o quê? O casamento. Uhum. Essas duas alianças é a nossa relação para com Deus e a nossa relação um para com o outro. Por isso que Satanás combate tanto essas duas alianças, viu? Uhum. Há um todo do diabo para quebrar a nossa aliança com Deus, para a gente esquecer o sábado da criação. E é também algo deliberadamente, pelas culturas vão mudando, tudo vai acontecendo, mas desde o início ele tentou afastar Adão e Eva um do outro. Quando afastou eles de Deus, era também para afastar um do outro. E dá rolo até hoje, né? Pois é. Porque é justamente afastando eles de Deus que brigaram por dinheiro, por quem tem razão. E você sabe que é o poder, né, que a gente acha que o dinheiro traz. A gente está falando nos blocos para trás aí, e eu fiquei pensando, as pessoas disputam o poder de quem manda, achando que quem ganha mais pode dizer como tem que ser a família. Uhum. E olha, gente, você já pensou se uma esposa que... Quantas vezes a mulher tem razão e ela é uma dona de casa? Só porque o esposo trabalha fora, ela tem que aguentar tudo que ele fala? Mas é que essa Isso é terrível. essa disputa por lugar, por poder, está no centro da nossa alma pecaminosa, né? Yes. Se nós É o centro do consideramos pecado. a né? disputa dos discípulos para ver quem sentaria à É direita verdade. de Jesus, à direita de Jesus quando ele tornar-se rei. Quando Jesus não se torna rei na expectativa que eles tinham, nos moldes que eles tinham em mente, eles ficam muito frustrados. Isso. Jesus morre e eles ainda não haviam entendido, porque agora como que nós não íamos sentar à direita dele? Ele não seria o nosso rei? Então a busca pelo poder, um lugar no poder é muito nosso, né? Revela muito a respeito da nossa natureza caída. E olhando para a aliança, isso que a gente tem também como simbólico de não saber onde ela começa nem onde termina, também tem um lugar muito especial de a gente ter esse símbolo da continuidade. Quem faz? Um pacto que não termina. Termina, e quem faz, quem começou, quem que ganha mais, quem que ganha menos, quem é que tem poder aqui, quem é que manda colar. O importante é que se a gente ama, não interessa quem fez, como fez, interessa que nós estamos juntos, não tem começo, não tem meio e nem fim. Eu acho bonito também essa representação da aliança nesse sentido do objeto em si. O que você falou representa o Gênesis 2. Justamente no conceito bíblico, né, de que eles eram parceiros. Eles estavam juntos num compromisso eterno e que quando os dois deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua esposa, fechou um ciclo, que é quando a gente é filho, é filha, e agora um ciclo que se abre na formação de uma família, que ao formar essa aliança, ela é indissolúvel, ela é a parceria que vai construir o que eles vão continuar sendo como pessoas, mas agora juntos. Uhum. E é interessante que junto financeiramente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Por isso que eu mencionei no começo que não é só o dinheiro que determina. Verdade. Porque quando o dinheiro determina tudo, eu esqueço da minha... Olha, quando eu não oro mais pela minha esposa, quando eu não estou mais ali preocupado com as emoções dela, ou vice-versa, ela para com ele, ou os filhos, porque os papéis eles vão se contrapondo, não, eles vão se complementando. E a gente acha que ao estar ali em cima, eu estou ganhando, eu posso mais. Por isso que é tão preocupante quando os pais, olha só, sogro e sogra, quando põem dinheiro no casamento, põem pitaco também. Porque eu você tô vê o poder que o investindo dinheiro nesse traz. negócio, vê como uma empresa. Eu estou investindo nesse negócio, então eu posso dar um direcionamento também. Por isso que é deixar o pai e mãe financeiramente, para eles não darem mais opinião aqui, no sentido de interferir na relação. Então você vê como é que o dinheiro é uma briga sempre. Até quem põe dinheiro fora pode pôr opinião. Verdade. Por isso que os dois têm que entender que é eles que vão lutar juntos e é a opinião deles, lógico, quando buscarem a opinião de outros também. Enfim. E é uma identidade, a aliança ela traz essa identidade que vai muito além da profissão, Sim. vai muito além dos ganhos, como a gente tem comentado aqui, porque achei muito interessante, pastor, o ponto que o senhor colocou aqui, que acredito que seja um dos grandes motivos de separações também, que é essa falta da presença dentro do lar, né? Não, porque eu tô dando tudo que os filhos precisam, ou melhor, que ele acha muitas vezes que precisa, né? É brinquedo, é isso, é aquilo, é aula disso, daquilo, é uma escola particular, é não sei o quê. A esposa, você não precisa trabalhar, você pode ficar em casa e tal.
às vezes, a gente como provedor, homens provedores, dependendo da cultura que se vem, vai crescendo com aquilo na cabeça. Não, eu preciso prover o financeiro, e acaba esquecendo do principal, que é justamente o que une tudo, né? Que é o afeto, que é o amor, que é o carinho, que é a presença, tempo de qualidade ali junto com a família, e não só o prover, porque isso vai afastando. Achando que põe dinheiro, tá pondo tudo. Ter o amor dentro do lar ali, né? Então, é um ponto a gente a se pensar bastante demais, também. Bonito pensar nisso. Olha só, há 20 anos, presta atenção aqui, há 20 anos nós temos aqui na Novo Tempo um projeto que se consolidou e tem sido nossa marca, e no dia a dia você nos ouve falar a respeito dele. Anjos da Esperança. Começa agora o festejo, começam as festividades, a celebração, porque nesse ano 2026, muito especial, 20 anos do Anjos da Esperança e 30 anos da TV Novo Tempo. Parece que foi ontem que a gente estava falando dos 18 anos, completando a maioridade, né? Já fazem 2 anos e a gente está por aqui falando desse projeto que tem abençoado a vida de tantas e tantas é muito bonito, assim, para mim é muito singular, porque eu estava lá. No comecinho, verdade. Eu estava lá no primeiro programa, eu estava lá antes no pensamento de como seria, eu estava lá no primeiro programa, na primeira produção, na primeira apresentação. É um tempo assim muito especial de ver tudo que Deus foi fazendo, construindo ao longo desses anos todos, e nós queremos celebrar com você. Tem um VT até pra gente acompanhar aí, viu? Vamos lá, vamos acompanhar o VT então do Anjos, celebrando 20 anos. Hoje a Novo Tempo envia mais de 1000 estudos bíblicos físicos todos os dias. Mas esse material pode levar semanas para chegar. Por isso, no mês de aniversário do Anjo da Esperança, nós queremos inovar, ampliando a plataforma Novo Tempo Cursos. Seja parte dessa missão, faça uma doação extra. Doe pela chave Pix, anjos@novotempo.com. Anjos da Esperança, 20 anos, transformando vidas. É isso, e nessa celebração dos 20 anos do Anjos da Esperança, é claro que em meio a essa festa, você vai poder participar junto com a gente. Tá aqui, ó, você vai participar junto com a gente dessa festa que vai acontecer no dia 8 de maio, conhecido como a próxima sexta-feira também, viu? Tá aí, ó, chegando já, dia 8 de maio, uma live especial onde você vai poder presentear os Anjos da Esperança, a Rede Novo Tempo como um todo, né? Para fazer com que ela continue buscando mais e mais pessoas para pertinho de Deus, levando essa mensagem de esperança, de amor, de paz, que você acompanha através da Rádio Novo Tempo, da TV, da web, da escola bíblica, gravador, enfim, a Rede Novo Tempo como um todo. E nessa celebração, claro que sempre tem convidados. Além de você que está aí do outro lado, que é o nosso convidado especial, temos outros convidados também. Confere comigo. Há 20 anos, Deus tem usado Anjos da Esperança espalhados por todo o Brasil para transformar vidas. E nós queremos comemorar o aniversário desse projeto com você. Vem aí a live de aniversário do Anjos da Esperança. Há 20 anos transformando vidas. Acompanhe no dia 8 de maio, às 7h30 da noite, ao vivo aqui na TV Novo Tempo e no nosso canal do YouTube. É isso, ao vivo aqui na TV Novo Tempo e no nosso canal do YouTube. Ó, eu lá, eu cá, que legal, hein? Mas é isso, para chamar você para estar juntinho com a gente nessa live especial. Não esquece, hein? Que dia que é? Dia 8 de maio, é isso mesmo. Juntinho com a gente aqui na tela da TV Novo Tempo, pelo YouTube também. Uma live toda especial, tem convidado, você viu aí, né? Então não dá para perder, tá bom? Vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem a sua interação e muito mais por aqui. Até já. O Entre Família está de volta e nós vamos agora de interações. Você participou, mandou aqui a sua participação, nós vamos ler algumas delas. Vamos agora para o telão aqui, vamos ver quem está falando com a gente. Um anônimo, olha aí. Boa tarde, aqui em casa eu ganho mais. O meu marido faz questão de usar o meu salário para pagar as contas. O valor que sobra é do salário dele e ele guarda esse restante na conta dele, a qual não tenho acesso. Já pensei em me separar por conflitos financeiros. Não tenho dinheiro para nada, enquanto ele sempre tem, mas apenas para o uso próprio. Não há diálogo, só brigas. Puxa, olha, é um caso complicado, viu? Muito. Pode falar, por pastor. favor.
Não, pois é um caso bem complicado, porque se fosse, tudo bem, pegar o salário dela para juntar com o dele e eles pagarem as contas e tudo mais, como a gente acredita que deveria ser o certo, né? Juntar os dois. Agora, independente de quem ganha mais, ele ou ela, nesse caso aqui, né? Ela ganha mais, só que o salário dela é para pagar todas as contas e o dele fica guardadinho. Aí tá. Precisa deixar assim muito clara a situação de que eu não sei se ele faz ideia de que ele está cometendo o que nós chamamos de abuso econômico, Verdade. abuso financeiro, Verdade. abuso patrimonial. Ele está usurpando de um dinheiro que é fruto do suor do trabalho dela, que deveria ser fruto agora de partilha, quando eles administrariam, mas não nessa condição em que ele faz uso do dinheiro dela, enquanto dele não pertence a ela, não pertence à família. Então eu diria que você deva conversar com seu marido, esclarecer para ele sobre esta situação, de maneira muito segura de que você não está promovendo nenhum tipo de conflito, mas para evitar conflito, muitas vezes é necessário ter uma conversa firme, com a segurança de que você precisa tratar desse assunto com o seu marido de maneira respeitosa, porque não é devido o que ele está fazendo. E ao final diz assim, apenas para uso próprio, não há diálogo, só brigas. Então precisa promover um momento de encontro em que você diga para ele como você se sente, o que está acontecendo. Agora, se é um casamento onde não se permite diálogo, onde ele vai fechar a questão com gritos, alguma questão assim. O financeiro está sendo mais um detalhe. Eles não estão... Tem outras coisas que não estão bem aí. Está manifestando-se pelo financeiro, mas se não existe diálogo, não só em relação ao dinheiro, não deve ter diálogo em outras questões. Por isso nós precisamos, às vezes, buscar ajuda e ajuda apropriada para um diálogo acontecer, para esse acerto vir. Mas até um ponto que eu vejo aqui nessa questão é que o oposto acontece muitas vezes também, né? O marido recebe o salário para pagar todas as contas da casa. Não estou, né, colocando nem... Polemizando mais. Não. Mas, gente, só pensando um pouquinho nessa lógica também, que muitas vezes acontece, até para as esposas também pensarem no contribuir. Não, meu salário é meu, o teu é para pagar as contas da casa, tudo, e o meu salário é meu e tal. Que às vezes acontece em muitos lares, acaba acontecendo isso, mas é algo a se pensar também, né? Ou seja, o salário dele e dela, formar um, dela e o dele, dependente de quem ganhe mais, formar um e a partir daí ser administrado pelos dois, né? É possível que ele tenha essa atitude em relação a ela, justamente por, você ganha mais do que eu, mas sou eu quem vou controlar, sou eu quem vou mandar. Então, muito possivelmente você é casada com um homem muito inseguro. E aí é que mora o problema, viu? Nós vamos ter mais participações por agora? Tem mais aqui. Ouvir mais pessoas. A Luciene de Queimados, no Rio de Janeiro. Boa tarde, meus apresentadores tão amados e queridos. Opa, somos nós. Obrigado. Você é fofa, Lu. Beijo. Meu esposo ganha mais do que eu, pois ele é aposentado. Eu sou apenas operadora de caixa e, por sinal, amo o que faço. Mas confesso a vocês que nas finanças da nossa casa, quem domina sou eu. Vivemos em parceria em tudo e sabemos como é bom viver assim, pois Cristo se agrada. Além do mais, meu esposo confia muito em mim e eu nele. Que Deus abençoe grandemente esse programa, que é uma bênção em nossas vidas. Então não é nem que você domina, né, amiga? Eu acho que você administra junto com o seu Darleide, eu ia dizer exatamente isso. Às vezes, nos encontros de casais, a gente já teve a oportunidade de vários encontros de casais, e alguém, num desses encontros, pastor, quem que controla, o esposo ou a esposa? Quer saber quem tem mais habilidade com o dinheiro? O fato que os dois ganham, os dois estão trabalhando, mas para administrar ali, quem tem mais facilidade na contabilidade, no orçamento e no jeito? No caso aqui, o esposo está tendo uma inteligência emocional muito especial. Embora ganhe mais, os dois não são concorrentes, são parceiros. E ela tem a habilidade de fazer o bom uso e administrar. Ele confia nela e ao confiar a relação se estabelece porque ela tendo mais visão de que fazer com o dinheiro, está rendendo para quem? Para os dois está rendendo mais. Então, parabéns, Luciene, e também para o esposo, que esse diálogo continue assim, a confiança é essa, e a gente só vai ver tanto vocês crescerem, quanto outros casais que ouviram hoje podem crescer também. Mas nós vamos para mais uma. Vamos lá, Binal.
Vamos lá, quem chega por aqui é a Tatiana de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Boa tarde, Tati. Boa tarde, amado. De um tempo para cá, comecei a ganhar mais que meu esposo. Recentemente, ele confessou um desconforto e conversamos. Aqui em casa não existe isso de meu dinheiro ou seu dinheiro. Administramos tudo juntos e, para mim, não faz diferença quem ganha mais, uma vez que a renda é da família. Adoro o programa e assisto todos os dias. Que legal, Tatiana. Obrigado, viu? Abraço para vocês. Está aí um casal em harmonia, né? Temos mais uma, então. Isso, a última de hoje. A Cláudia está dizendo, boa tarde, abençoados. Boa tarde, viu, Cláudia? Na minha casa é o meu marido que ganha mais. Pensamos que não importa quem ganhe mais, pois o mais importante é o bem-estar da família. Organizar as finanças não é apenas sobre números, mas sobre reduzir o estresse, garantir a segurança e permitir que a família viva qualidade e tranquilidade. Beijos para vocês. Beijo também para você, Cláudia. Isso é a base do sucesso. Cláudia, vocês entenderam que não é competição, é parceria. E de verdade, parceria se resolve assim. Vocês entendem que as prioridades financeiras precisam ser alinhadas com diálogo. Vocês olham para a mesma direção, entendem, tomam decisões do que fazer com o dinheiro. Isso não dá estresse depois. Tranquilidade, paz na família, porque onde tem diálogo, planejamento e essa parceria, eles vão mais longe. Parabéns aí e que outros casais se inspirem para você. Inspirem-se em vocês. Amores, agora nós vamos ter uma participação muito querida da Andréa Rojas. Ela é psicóloga, mestre, professora universitária e está aqui com a gente para a gente pensar nessa mesma perspectiva das relações, obviamente, mas do ponto de vista de quem atende, escuta muitos casais e seus conflitos. Como vai você, Andréa? Tudo bem? Bem-vinda! Boa tarde, Darleide. Boa tarde, os demais apresentadores. Muito obrigada, é um prazer. Amada, o que dizer sobre esse assunto? Pode causar conflitos mesmo, pode causar dificuldades mesmo entre os casais quando eles não se ajustam nesse tema, como noutros também? Pode sim, até porque nós temos alguns papéis mais arraigados, né? E esse papel do homem provedor, não que isso seja ruim, mas às vezes ele pode estar sofrendo interferências por conta desse contexto quando a esposa ganha mais. Porque isso vai gerar, como vocês bem comentaram, algumas inseguranças, a sensação de não estar sendo bom o suficiente por não estar conseguindo prover da mesma forma que a esposa. E isso pode gerar conflitos realmente no casal, porque vai acionando alguns pontos que muitos maridos nem se davam conta de que eram sensíveis para ele, né? Mas a situação faz com que eles comecem a entrar em contato com esses pontos e gere algumas dificuldades em relação a ele se posicionar, a ele falar sobre esse desconforto, e muitas vezes a esposa nem se dá conta de que isso esteja acontecendo com ele, né? E você entende um ponto de diálogo, as mudanças culturais existem, as pessoas estão vendo uma harmonização nas rendas, tanto do homem quanto da mulher, as empresas estão lutando por isso, mas um casal cristão que tem uma perspectiva de Deus acima de tudo para o ideal do casamento, muitos lares cristãos ainda continuam enfrentando um machismo estrutural, uma coisa que faz mal à vida do casamento. O que você diria para esse homem, para essa mulher, que no cristianismo há resposta de Deus para como esse casal, no ideal dele, pode viver e deve viver à luz da Bíblia? Então, concordo com isso que o senhor está falando, né? Esse machismo estrutural, a forma como muitas pessoas ainda trazem alguns papéis arraigados, sem a possibilidade de refletir, porque os tempos estão mudando, e não que os papéis precisem mudar, né? Mas eles podem ser ajustados e adaptados. Casais mais jovens, eles já conseguem ter uma outra percepção de parceria, né? De compartilhar as dificuldades, a questão financeira, mas alguns casais ainda trazem essa dificuldade de fazer ajustes na relação quando algo, digamos, desbalanceia, né? Quando algo sai fora do que normalmente era o cotidiano, a rotina do casal. Então, são pontos que são necessários
entendimento, compreensão e principalmente muito diálogo. E essa é uma dificuldade que muitos casais enfrentam, como foi um exemplo lido aí, né? Não há diálogo, só brigas. Então, muitas vezes, também como foi colocado, esses pontos sensíveis que são acionados levam os casais a um distanciamento pela dificuldade de um enfrentamento, de uma conversa sincera e honesta sobre aquilo que realmente está acontecendo dentro do casamento. Muito bem, obrigada por sua rápida participação, é sempre muito bem-vinda. Deus abençoe você, Andréia. Obrigada. Obrigada. Um abraço, obrigada. Um abraço, amada. Agradecemos e também aproveitamos para indicar para você mais uma vez a revista Lar Docilar, como fazer para salvar uma crise no casamento, a importância do perdão para recomeçar, como lidar com os traumas familiares, estes e outros assuntos. Aqui na revista Lar Docilar, você pode receber em casa gratuitamente. Manda uma mensagem agora para mim no WhatsApp 98244 4449. Muito bem, amados, estamos hoje com um assunto que deixou aí na sua mente, no seu coração, algumas interrogações e preocupações. Não é isso que a gente tem para deixar você preocupado hoje, pelo contrário, preocupado ou preocupado, mas sim achando soluções e caminhos de melhorar essa relação tão importante e vital para a vida de todos nós, que é o casamento. E eu quero fazer uso de uma passagem do livro de Eclesiastes, para a gente pensar junto alguma coisa aqui, para concluirmos o programa de hoje. Se você tem a Bíblia em mãos aí, ou perto do seu celular, pode abrir no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Olha só que interessante, esse livro escrito por Salomão, ele diz o seguinte, olha só: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha aí, gente. Por que Salomão está dizendo isso? No dia a dia de uma casa, de uma família, é muito diferente quando você se sente sozinho e tem que lutar por objetivos, pela manutenção e por todos os ideais de uma casa de maneira unilateral, só imaginando que é você que tem que carregar todas essas preocupações. A relação do casamento é tão igualitária na cabeça de Deus, é que um complementa o outro e que nós vamos sempre mais longe quando a gente tem essa unidade de olhar para a mesma direção e o casal tendo objetivos comuns, ideias, valores, princípios e lutarem por isso juntos. Quanto mais a gente se une nos pensamentos, nas convicções e nos princípios e também na forma de alcançar isso, os dois estão trabalhando para construir algo em comum. E é interessante, quando Deus quer unir a gente, Ele dá algo para a gente construir juntos. E quando Ele une o homem e a mulher, Ele deu uma tarefa para vocês terem a família, para vocês subsistirem. Vocês não estão sozinhos. E não é bom que o homem esteja só, foi isso que Ele falou em Gênesis. Quando a gente sente que tem alguém junto e pelo que trabalharmos, pelo que lutarmos, pelo propósito de estarmos trazendo para a nossa casa, para os nossos filhos, aquilo que é o esforço, o resultado da nossa vida, quando você está unido nessa conquista, é interessante o que é um casal que casa, tendo tudo dentro de casa, ganharam tudo de presente ou construíram juntos. É interessante que os casais que construíram juntos, eles celebram cada conquista. E cada vez que eles conquistam algo, eles estão mais próximos, eles se sentem mais parte, eles se sentem verdadeiramente cúmplices. E é interessante que quem constrói um lar junto, quando alguém está trabalhando, olha, aqui está o resultado do nosso trabalho, a gente une o coração. Que Deus te abençoe a perceber que é justamente o salário que Eclesiastes, aqui Salomão está querendo dizer. Muito melhor é a paga, é o salário, é o resultado de quem não trabalha sozinho, de quem trabalha junto. E sabe, gente, esse dinheiro junto, essa vida junto, essas emoções juntas, eu quero dizer que dinheiro nem sempre é o poder necessário e verdadeiro dentro de uma casa. A influência de Deus, alguém que está andando com Deus, sabe amar, cuidar, proteger e prover também. Deus faz tudo isso. E quanto mais perto de Deus o casal estiver,
mais eles vão prover alegria um para o outro e quem está ao redor vai ser abençoado pela provisão que vem de Deus através de vidas que trabalham e existem para se abençoar, abençoando outros ao redor. Deus abençoe o seu casamento e tanto a Tatiana que participou hoje ou quanto outros mais que participaram em outros dias, eu peço a você, dê um lugar especial para Jesus no seu casamento, no seu coração e que Ele te abençoe muito nesse crescer do ideal de viver o casamento segundo o coração de Deus. Um abraço para você. Obrigado, pastor. Obrigado você que esteve com a gente em mais um Entre Família. Só aproveitando para te chamar para estar com a gente amanhã, especialmente você que tem aí filhos na adolescência, por aí. Sabe por quê? Olha só, alguns estudos recentes vêm trazendo que a cada década as crianças, os jovens, o intelecto deles tem aumentado, mas nessa última está regredindo. Excesso de informações, mas falta de conhecimento. Como proteger a mente dos nossos filhos? Conhecimento demais, só que o intelecto, a inteligência sendo diminuída. Vamos falar sobre isso amanhã, hein? Não perca! Beijo, meus amores. Vem aí o Vida e Saúde. Obrigada pela companhia de hoje e até amanhã. Se Deus quiser. Até amanhã. Deus te abençoe. Tchau.